Olá, nós vamos falar nesta videoaula sobre as condições impeditivas para a execução dos serviços no CEP. Só para relembrar do que trata o CEP, Sistema Elétrico de Potência. Nós temos o sistema elétrico de consumo e o sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de consumo seria as instalações internas das residências, das fábricas, até o ponto de medição de energia. Do ponto de emissão de energia em direção à geração de energia, em direção à rede da concessionária, chamamos de CEP. Medição de energia, a distribuição de energia, transmissão e geração de energia. Então, da medição em direção à geração, trata-se do CEP, Sistema Elétrico de Potência, do qual estamos tratando nesta videoaula. Quais as condições que devem impedir, que podem impedir um serviço no sistema elétrico de potência? Bom, as principais condições impeditivas para os serviços do CEP, a gente vai estar relacionando nos próximos slides. A ausência ou a deficiência de qualquer uma das condições a seguir, que veremos nos próximos slides, impede o início ou prosseguimento de serviços realizados nas instalações elétricas no CEP. Vale ressaltar que essas condições são as principais, pois na análise de risco do serviço podemos constatar outras situações que possam impedir a execução da atividade. Bom, como primeira condição impeditiva para a realização de serviços do CEP, a falta dos esquemas unifilares, a falta dos diagramas unifilares, a falta desses diagramas atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Bom, do que trata, afinal, o diagrama elétrico, o esquema elétrico das instalações? Trata do mapa, trata do esqueleto, trata da representação esquemática de todas as partes da instalação elétrica. O diagrama unifilar é o desenho que comumente aparece nas instalações elétricas prediais. Neste caso, desse slide, trata-se aqui de um apartamento, de uma residência. Ele define as principais partes do sistema elétrico, permitindo a identificação do tipo da instalação, sua dimensão, ligação, número de condutores, modelo de interruptor e dimensionamento de eletrodutos, condutores, lâmpadas e tomadas. Podemos observar aqui então, nesta figura, que existem vários símbolos, uma série de símbolos, uma simbologia que representa todos os componentes da instalação elétrica. Por exemplo, estamos falando do CEP, mas vamos começar aqui por dentro da casa, por dentro do apartamento, sobre o que trata o diagrama unifilar. Essa simbologia aqui trata de uma lâmpada fluorescente. Nós temos essa outra simbologia aqui de uma lâmpada incandescente, 150 watts. Aqui de um interruptor paralelo. Nós temos dois acionamentos, um neste ponto e outro neste ponto. Portanto, interruptor paralelo que comanda esta lâmpada deste dormitório. Nós temos este triângulo que representa a tomada. Quando o triângulo não está pintado, nós entendemos como sendo uma tomada de altura baixa. Quando o triângulo está pintado, como neste caso, entendemos como uma tomada a meia altura, na faixa de 1,5 m, 1,20 m de altura. Nós temos essa outra situação aqui, onde temos uma tomada alta, na faixa de 2 metros de altura. Aqui o banheiro, então, entende-se aqui como sendo a tomada do chuveiro. Ela é toda pintada. Então, nós podemos observar que existe uma série de simbologia que representa ali todas as partes das instalações elétricas. Mas agora, voltando para o CEP, não é diferente do CEP. Não é diferente com as instalações elétricas em média tensão, em alta tensão. Quando observamos esta figura, um leigo não consegue retirar muitas informações, e mesmo nós profissionais, pelo fato de não termos mais informações técnicas. Temos o entendimento que existe aqui uma série de componentes pela nossa prática, né? Nós temos aqui uma rede primária, temos aqui uma chave seccionadora, nós temos os cabos subterrâneos que entram aqui nessa cabine. Sabemos que trata-se de uma cabine de medição.
Nesta cabine de medição existe os TCs e os TPs, transformadores de corrente, transformadores de potencial, que fazem a medição da energia. Nós sabemos que temos também aqui um cubículo de proteção, onde temos os TCs e TPs do cliente responsável pela proteção do sistema. Nós sabemos que aqui temos um disjuntor de média tensão, que faz ali a proteção do sistema. E essa rede ela continua. Provavelmente neste caso o cliente ele tem uma cabine de medição na entrada da sua empresa, na sua planta fabril, e no decorrer da sua planta fabril existe subestações transformadoras. Isso é comum acontecer. Quando existe uma planta de um tamanho maior, é necessário então trazer os transformadores mais perto da carga, do ponto de carga, das cargas de maior porte, e muitas vezes são várias cargas. Então se instala transformadores, pontos de transformação no decorrer da planta fabril. Neste outro caso aqui, a gente consegue observar um transformador já em poste, né? É uma medição em baixa tensão, onde sabemos que aqui tem um TC, TP, disjuntor de baixa tensão, mas é tudo muito obscuro, não conseguimos ter as especificações dos componentes, os valores dos componentes, o dimensionamento de cada componente, por isso o diagrama unifilar. O diagrama unifilar, já nesta outra página, nesse outro slide, representa da mesma forma uma subestação, onde aqui nós temos a rede de média tensão, né, uma rede de 15 kV, nós temos aqui a chave seccionadora com elo fusível aqui 5K, uma chave fusível que protege o meu sistema. Nós temos aqui o para-raio aterrado, protegendo contra descargas atmosféricas. Nós temos aqui as muflas que passam da rede aérea para a rede subterrânea, entrando aqui na cabine. Nós temos aqui o TP e o TC de medição, conforme eu tinha comentado. Nós temos aqui os para-raio de saída, para-raio de entrada. Nós temos 3 para-raios nessa planta. Temos aqui o para-raio lá na saída da concessionária. Nós temos um para-raio na entrada daquela cabine de medição e um para-raio na saída da cabine de medição. Vamos ver se a gente consegue identificá-los aqui. Exatamente, ó. Então aqui é o para-raio na entrada da cabine de medição e o para-raio na saída da cabine de medição, porque trata-se de uma rede aérea. Necessário então estar protegida com um sistema de para-raios. Então, para isso serve o diagrama unifilar. O diagrama unifilar nos dá todos os valores, e ainda aqui nós temos uma prévia, nós temos aqui uma visão geral, mas o diagrama unifilar, na sua integridade, ele traz ali os valores de TC, valores de TP, especificação nos seus pormenores de todos os elementos de proteção, todos os condutores, eletrodutos, trazendo ali a garantia de se ter um espelho da instalação elétrica. Mas para que serve? Mas para que serve esse diagrama unifilar? Por que ele é tão importante? Bom, quando o profissional vai fazer uma manutenção, vai realizar um reparo na instalação elétrica, ele precisa, assim como um médico, do raio-x do seu cliente. O médico, ele não medica, ele não prescreve ao seu paciente simplesmente olhando para a sua face. Ele precisa ter um raio-x, ele precisa enxergar todos os pormenores do corpo do seu cliente. Com o eletricista, ele precisa desta mesma informação, mas da instalação elétrica, para saber onde está o problema, para saber esse disjuntor está alimentando qual carga. Para mim, para que eu possa fazer um serviço num determinado circuito, qual disjuntor eu devo desarmar, devo desenergizar. Para substituir, qual a especificação correta de cada elemento, de cada componente. Isso garante a segurança do eletricista quando ele vai num equipamento, numa máquina, e ele vai fazer a manutenção. De posse do diagrama unifilar, ele consegue ali entender todas as partes daquela máquina, todas as partes do circuito, e identificar muito rapidamente com segurança onde está o problema, qual o componente danificado. Esta é a função principal do diagrama unifilar, e na sua ausência não deve ser realizado o serviço. É necessário ter o diagrama unifilar da rede elétrica, para que não se faça nenhuma atividade achando isso ou achando aquilo, né? Os achismos não nos bastam.
Nós precisamos ter a certeza do que estamos fazendo. Os achismos nos causam acidentes. Os achismos trazem mortes. Nós precisamos ter a certeza do que estamos fazendo. É necessário, então, toda a rede elétrica ter o seu diagrama unifilar atualizado. E digo mais, atualizado. Por quê? Porque um diagrama unifilar desatualizado é muito perigoso. Traz risco ainda maiores do que se não o tivesse. Visto que o eletricista, de posse daquele documento, ele vai acreditar que naquele ponto está instalado aquele equipamento. Ele vai, então, acreditar que desarmando aquele equipamento, vai estar ali desligando um determinado circuito. Se esse equipamento já não tem mais vínculo com esse circuito, como deveria ser, o eletricista acaba, então, tomando uma atitude que vai lhe trazer ali, provavelmente, um acidente, provavelmente um risco maior na sua segurança, na sua integridade.